Bom dia, senhoras conselheiras, bom dia, senhores conselheiros. Vamos dar início à reunião do mês de junho, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão do CARF. Nós vamos dar início à sessão das 9 horas do dia 15 de junho. Então, desde já eu queria saudar a todos, desejar a todos uma boa reunião e tenhamos sucesso, né, e nesses próximos dias aí, no julgamento desses processos, tá? Eu vou fazer só uma chamada rápida, dando bom dia em particular a cada um dos conselheiros. Então, bom dia, conselheiro Ricardo. Bom dia, presidente, bom dia aos colegas, boa sessão para todos. Bom dia, conselheiro Gustavo. Bom dia, presidente, bom dia, colegas, uma boa sessão para todo mundo. Bom dia, conselheiro Andréa. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Uma boa sessão. Bom dia, conselheiro Flávio. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom trabalho para a gente. Bom dia, conselheiro Cleuson. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. E bom dia, conselheira Fabiana. Bom dia, presidente, colegas. Nós vamos ter também a participação do conselheiro Marcelo Cuba Neto, né, que tomou posse perante a primeira turma da Câmara Superior como conselheiro titular, representante da Fazenda Nacional nessa turma, mas que por problemas técnicos está ausente momentaneamente dos próximos julgamentos. Tá? Então, nós vamos iniciar, nós temos os itens 1 a 4 da pauta, inclusive havia pedido de sustentação oral, mas houve a retirada de pauta por solicitação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, nós temos os itens 5 e 8, onde há pedido de sustentação oral. Então, item 5, a recorrente Quanto ao item 5, eu queria saber, até por interesse, talvez possa... Vai ter sustentação oral, né? Isso. Pode haver interesse, porque a mesma empresa... Desculpa, item 5 não. Desculpa, Ricardo, é o item 4. Ah, tá. Item 1 a 3 foram retirados de pauta. O 5 não tem sustentação oral. Não, o 5 não tem. É o item 4 da pauta. Os itens 1 a 3 foram retirados de pauta, pedido da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e nós temos pedido de sustentação oral nos itens 4 e 8 da pauta. Então, o item 4 é a recorrente Gillette, do Brasil. Eu pergunto ao apoio se a patrona já está na sala, né? É o doutor Pedro Miranda. Presidente, o patrono não se encontra na sala de espera. Tá, então nós vamos passar ao próximo item, onde há pedido de sustentação oral. O item 8, recorrente Banco BNP Paribas, né? O relator é o conselheiro Cleuson. E aí sim, a patrona é a doutora Luciana. Ela já se encontra na sala? Se encontra sim, presidente. Pronto, então nós vamos passar esse julgamento. Pode solicitar a entrada dela. Tá ok, presidente, irei solicitar. Item 8 da pauta, doutora Luciana Machado. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem no chat. Item 8 da pauta, doutora Luciana. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Bom dia, doutora Luciana. Bom dia. Nós vamos fazer o julgamento agora do item 8 da pauta, recorrente Banco BNP Paribas, Brasil, e ao pedido de sustentação oral da senhora. Então, o relator, o conselheiro Cleuson, ele vai ler o relatório e depois eu passo a palavra para a senhora. Ok? Pessoal aqui mantém o microfone desligado enquanto o relator faz a leitura do relatório. A palavra. Certo, obrigada. Obrigado, presidente. Bom, trata o presente processo de auto de infração de RPJ e de CSL, referente à
ganho de capital incidente sobre a operação de desmutualização da Bolsa de Mercadorias e Futuros, BMF. A autoridade lançadora tributou a título de ganho de capital a diferença entre o custo histórico das cotas sociais da recorrente na antiga instituição, que não possuía fins lucrativos, e o valor das ações recebidas da nova BMF, o qual era superior ao investimento realizado originalmente. A empresa deixou de submeter o citado ganho de capital à tributação do IRPJ e da CSL no cálculo das estimativas do mês de verificação do referido ganho, oferecendo a tributação à renda em questão somente quando alienou as ações em anos calendários posteriores. Assim, foi autuada pelo não recolhimento de IRPJ e CSL na forma do artigo 273, combinado com o artigo 845, parágrafo 4º, do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, por ter postergado a incidência do tributo para períodos diversos do mês de competência em que deveria ter oferecido à tributação a receita do ganho de capital. Sobre os valores apurados, incidiram multa de ofício, cumulada com multa isolada, por não recolhimento suficiente de estimativa, ambas corrigidas na forma da legislação. A empresa impugnou os autos de infração, sustentando em síntese que não houve o fato gerador do IR da CSL na operação, pois a obrigação tributária só teria lugar no momento em que fossem alienadas as ações recebidas na desmutualização da BMF. Sustentou também que a operação que extinguiu a antiga BMF tratou de cisão parcial e não de extinção de entidade. Aduziu que os fins associativos que deram origem à BMF e que legalmente respaldavam a não tributação do aumento do patrimônio da entidade nunca mudaram de fato, de modo que a conversão de entidades sem fins lucrativos para a sociedade por ações ocorreu apenas por razões de modernização em linha com o adotado por outras bolsas de valores do mundo. Acresce que nunca houve a intenção dos associados de extinguir as atividades originais da entidade. Cita ainda a disposição prevista na Portaria MF número 785 de 1977, que expressamente assegurava a não tributação do acréscimo do valor nominal dos títulos patrimoniais das bolsas de valores, em razão do aumento de seu patrimônio social. Aduz também que estes acréscimos vinham sendo reconhecidos por equivalência patrimonial, conforme plano contábil das instituições financeiras, razão pela qual não poderiam ser tributados. Complementarmente, pede o cancelamento da multa isolada em concomitância com a multa de ofício e dos juros incidentes sobre esta última, a partir de seu vencimento. A DRJ, por maioria de votos, considerou procedente o auto de infração, suscitando a jurisprudência administrativa sobre o assunto, que entende a incidência de IRPJ nesse tipo de operação, devendo aplicar-se o artigo 17 caput, combinado com o parágrafo 3º da Lei 9532 de 1997. Invocou também precedentes do Poder Judiciário no mesmo sentido. Afastou a alegação de concomitância da multa isolada e de ofício, no caso em questão, pois a infração que deu causa ao crédito tributário é anterior à súmula número 105 do CARF. Quanto à incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício, invocou a jurisprudência deste Conselho, que reconhece essa possibilidade. A empresa interpôs recurso voluntário, praticamente reiterando os argumentos da impugnação. É o relatório. Obrigado, conselheiro Cleucio. Doutora Luciana, a senhora tem a palavra por até 15 minutos. Bem, bom dia a todos, obrigada pela atenção, pela oportunidade de fazer essa sustentação na data de hoje, nessa sessão online. Dispensando aí maiores informações, foi bem posto o relatório, já vou entrar falando que a suposta infração, ela foi mantida pelo primeiro grau, né, no julgamento de primeiro grau, por maioria de votos,
sob o entendimento de que havia semelhança entre o processo de desmutualização, tanto da CETIP quanto da BMF, o que imporia aí o mesmo tratamento jurídico. O entendimento também foi no sentido de que as multas isolada e de ofício, elas deveriam ser aplicadas simultaneamente porque seriam penalidades distintas. A primeira teria como base de cálculo o pagamento mensal e a segunda incidiria sobre a insuficiência de recolhimento do tributo ou contribuição apurados no encerramento do ano calendário. A decisão também foi no sentido de que, por serem infrações cometidas após a MP 351, não deveria ser observada a súmula 105 do CARF, e que seriam aplicados os juros por razão de isonomia. O entendimento foi, se o sujeito passivo que recolhe indevidamente a multa, ele possui o direito à restituição acrescida de juros, seria injusto e desigual com a fazenda ela não se valer desse mesmo direito, né? Então, reiterando, reforçando a tese recursal, inclusive apresentada nos memoriais protocolados oportunamente, o BNP refutou cada um destes itens aí. Então, com todo respeito ao entendimento de primeiro grau, entende-se que é aplicável às associações sem fins lucrativos o Instituto da Cisão. E isto possui previsão no Código Civil, no artigo 44 e no artigo 53. Então, no caso concreto, a desmutualização, ela não pode se confundir porque ela não tratou de uma dissolução. Ela tratou de uma cisão parcial com observância do que dispõe a portaria 785 e foi supervisionado o procedimento pela Comissão de Valores Mobiliários. O recorrente atualizou os valores dos títulos patrimoniais, excluiu os acréscimos do valor na determinação do lucro real, sendo esse procedimento autorizado pela citada portaria anteriormente. E por ocasião da integralização do aumento de capital, ele considerou os títulos patrimoniais pelo valor contábil atualizado pelo patrimônio líquido da Bolsa. Então, não teve ganho ali para ser tributado. Não somente a portaria 785, mas a solução de consulta número 13 de 97 autorizava o procedimento que foi adotado, que não se tratava de uma concessão de isenção, mas apenas fixava o critério de avaliação do investimento das corretoras, representado pelos títulos patrimoniais. Então, o que ressalto aqui é que o caso concreto, ele precisa ser examinado à luz do princípio da verdade real, e tratou realmente, de fato, de uma cisão. Então, não há efeitos tributários de uma dissolução a ser tratado aqui. Além desse ponto, a troca de ativos, a avaliação pelo método de equivalência patrimonial, tem previsão na lei das SAs, no artigo 248. Então, durante o processo de desmutualização, não houve ganho de capital, porque ocorreu uma simples conversão do título em ação. E isso não é suficiente, não trata de hipótese de incidência do IRPJ e tampouco da CSLL, porque não ocorreu o evento realização, alienação dos títulos, das ações, mas a mera alteração da natureza jurídica dos papéis, né? A operação realizada, ela foi definida no contexto de continuidade e perpetuação das atividades, e não extinção. Então, o que na verdade aconteceu foi a permuta sem alteração de efeitos práticos da associação cindida. E o recorrente, ele passou de associado a acionista. Então, não teve resultado tributável, porque a intenção social, ela não foi lucrativa, como reconhecido pela portaria 785. O resultado acumulado foi excluído de tributação e não foi devolvido aos associados. Então, a favor dessa tese sustentada pelo recorrente, que reitero aqui, o artigo 4º da Lei 9.959 de 2000 determina a incidência do tributo apenas e tão somente quando ocorre a venda das ações, o que não aconteceu no caso concreto. Assim como entendeu a maioria, né, no julgamento de primeiro grau, e não a unanimidade dos julgadores, não há alienação, mas uma simples troca, não houve a realização de ganho de capital. Então, não há hipótese de incidência do IRPJ e da CSLL. Além disso, o recorrente entende que é descabida porque é abusiva a exigência da multa isolada em concomitância com a multa de ofício, porque a multa isolada por falta de recolhimento, no máximo,
poderia substituir a multa de ofício, em observância ao que dispõe a súmula 105 do CARF, que cabe ser respeitada, dispensando aí maiores elucubrações. Com relação aos juros sobre a multa, é importante ressaltar aí o princípio constitucional da legalidade previsto no artigo 5º, inciso 2, e também no artigo 37 da Constituição, porque multa não é tributo. Não há previsão legal para incidência de juros calculados à taxa Selic sobre a multa, mas apenas sobre tributos. Então, reitero toda a tese sustentada no recurso interposto e peço pela reforma da decisão de primeiro grau. Seria isso no momento. Obrigada pela atenção. Ok, obrigado, doutora Luciana. Algum questionamento à patrona? Algum esclarecimento? Então, pode ir ao voto, Wilson. Bem, o recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. A recorrente não alegou preliminares, podendo-se apreciar diretamente o mérito. Quanto ao mérito, conforme se verificou do relatório, a controvérsia se resume a: item 1, incidência de RPJ e CSL sobre ganho de capital decorrente da operação de desmutualização da BMF; 2, concomitância de multa de ofício e isolado; e 3, incidência de juros de mora sobre multa. Do mérito, tem primeiro item o da incidência do IRPJ e CSL sobre ganho de capital na operação de desmutualização. Com relação à primeira alegação, em que pese os argumentos trazidos pela recorrente em ambas as peças defensivas, a solução da controvérsia se resume à aplicação da súmula CARF número 118. Conforme relatado, a antiga BMF era instituição sem fins lucrativos e, em 2007, foi reestruturada para constituir a BMF SA, empresa privada com finalidade lucrativa. A recorrente era uma das associadas da antiga instituição e, conforme esclarece em suas defesas, abre aspas, as demonstrações financeiras apuradas da própria recorrente indicaram que o valor dos títulos da recorrente equivalia a R$ 4.971.610 e, consequentemente, cada título patrimonial seria trocado pelo valor equivalente em ações da BMF. Fecha aspas. O termo de verificação fiscal, por sua vez, analisou os lançamentos contábeis da empresa e apurou que esta adquiriu os títulos de participação na antiga BMF por R$ 1.899.670, os quais foram convertidos para ações nominais da BMF SA, nova BMF, por R$ 4.971.610. O ganho de capital, pois, resultaria da diferença entre o valor da aquisição dos títulos e o da sua conversão em ações. Aduz ainda ao TVF que a recorrente submeteu à tributação parte desse ganho de capital quando alienou suas ações nos anos de 2007 a 2009. No entanto, o ganho de capital em questão deveria ter sido submetido à tributação do IRPJ e CSL em outubro de 2007, mês de competência em que houve a conversão. A postergação da submissão desse ganho de capital à tributação para exercícios seguintes caracteriza a infração à legislação tributária, o que será examinado adiante. Quanto à tributação do ganho de capital, a recorrente alude à portaria MF número 185 de 77, que autorizaria a não contabilização da valoração do patrimônio integralizado em pessoa jurídica sem fins lucrativos, como era a BMF antiga. Portaria 785 de 77, no ponto que interessa a controvérsia, dispunha do seguinte: tem o acréscimo do valor nominal dos títulos patrimoniais das bolsas de valores, em decorrência de alteração de seu patrimônio social, não constitui receita nem ganho de capital das sociedades corretoras associadas e, por isso, pode ser excluído do lucro real destas, desde que não seja distribuído e constitua reserva para oportuna e compulsória incorporação ao capital.
Item 2. Os aumentos de capital assim procedidos, aplica-se o disposto no Decreto-Lei número 1109 de 70, artigo 3º, parágrafo 3º. A autoridade tributária, sobre este ponto específico, invocou o disposto no artigo 17, combinado com o parágrafo 3º da Lei 9532 de 1997, que prevê o seguinte: sujeita-se à incidência do imposto de renda, alíquota de 15%, a diferença entre o valor em dinheiro e o valor dos bens e direitos recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver entregue para a formação do referido patrimônio. Parágrafo 1º. Aos valores entregues até o final de 1995, aplicam-se as normas do inciso 1 do artigo 17 da Lei 9249 de 95. E o parágrafo 3º, que é o que se aplica para a pessoa jurídica, diz o seguinte: quando a destinatária dos valores em dinheiro ou dos bens e direitos devolvidos for pessoa jurídica, a diferença que se refere ao caput será computada na determinação do lucro real ou adicionada ao lucro presumido ou arbitrado, conforme seja a forma de tributação a que estiver sujeito. Assim, volto eu ao texto do meu voto. Assim, no caso da BMF, o que ocorreu foi exatamente a hipótese do dispositivo legal transcrito, pois a recorrente obteve a devolução de patrimônio por parte da antiga BMF por valor maior ao da sua aquisição, o que caracteriza ganho de capital tributável na forma do artigo legal mencionado. Sobre o ponto específico, entendo que o TVF interpretou corretamente a legislação de regência. Isso porque, para fazer parte da antiga instituição, a recorrente integralizou o montante de R$ 1.899.670 e, com a desmutualização ocorrida anos depois, esse capital foi valorizado, passando a somar R$ 4.971.610. No âmbito do CARF, não há dúvida de que incide tributação sobre o ganho de capital em questão, tanto assim que a matéria é objeto da súmula CARF número 118, que tem o seguinte enunciado: caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou cotas de capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para a entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial. Digo eu outra vez. De acordo com o artigo 45, inciso 6 do anexo 2 do Regimento Interno do CARF, o conselheiro do CARF está obrigado a observar os enunciados de súmulas do órgão, sob pena de perda do mandato. No caso em questão, a súmula CARF número 118 não deixa dúvida sobre a caracterização do ganho de capital no tipo de transferência patrimonial realizada pela antiga BMF à recorrente. Por outro lado, a empresa não nega que recebeu tais transferências e que foram convertidas em ações. Da mesma forma, não impugna os valores determinados pelo auto de infração. Assim, tenho como incontroversos os montantes apurados pela fiscalização. Sobre este tema específico, resta examinar ainda o momento da incidência da tributação, ou seja, se o ganho de capital deveria ter sido tributado em outubro de 2007, mês de competência da conversão, ou se poderia ser diferido para o momento da alienação das ações. A respeito desta matéria, a recorrente alega, em suma, que o artigo 4º da Lei 9959 de 2000 permitiria o diferimento da tributação sobre o mencionado ganho de capital para o momento da alienação das ações. O dispositivo legal em questão possui a seguinte redação. Artigo 4º. A contrapartida da reavaliação de quaisquer bens da pessoa jurídica somente poderá ser computada em conta de resultado ou na determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, quando ocorrer a efetiva realização do bem reavaliado. A previsão, digo eu outra vez, a previsão legal invocada pela recorrente não se encaixa exatamente na hipótese legal aplicável ao caso. Note que não se trata de reavaliação de bens de pessoa jurídica.
mas na devolução do patrimônio integralizado em pessoa jurídica sem fins lucrativos, que se valorizou ao longo do tempo. A hipótese do artigo transcrito não se refere à devolução de um patrimônio em que há transferência do seu domínio ao antigo titular. No caso em tela, o acréscimo patrimonial que enseja a incidência do imposto ocorreu com a desmutualização de parte do patrimônio da BMF, consistente na devolução da participação de cada associado em sua respectiva conversão em ações, cujo valor nominal se mostrou superior ao valor investido por ocasião do ingresso da recorrente na instituição sem fins lucrativos. Note-se que a alienação das ações a terceiros poderá ensejar nova incidência do imposto, o que demonstra o caráter autônomo dos fatos geradores, isto é, o que incidiu no momento da devolução do patrimônio valorizado e a eventual futura venda das ações para terceiro, tanto assim que a recorrente submeteu à tributação o resultado da venda das ações nos anos de 2008 e 2009, mas não o fez com relação ao mês de competência de outubro de 2007, data em que ocorreu o ganho de capital entre o valor original do patrimônio investido e o valor com a sua conversão em ações. A recorrente alega também que a valoração do patrimônio da entidade isenta, devolvido para seus associados, deverá seguir o método de equivalência patrimonial disciplinado pelo artigo 32 da Lei 8981 de 95. Por este método, argumenta a empresa eventual elevação da pessoa jurídica não acarretaria a incidência do IRPJ e da mesma forma, uma redução do valor do investimento também não pode ser deduzida para efeito de formação do lucro tributário. Daí, pois, a neutralidade tributária do método de equivalência patrimonial. O artigo 32 da Lei 8981 de 95 possui a seguinte redação, e aqui eu transcrevo o artigo 32, especialmente o parágrafo 1º, que diz: o disposto deste artigo não se aplica aos rendimentos tributados na forma dos artigos tais, decorrentes das operações ali mencionadas, bem como aos lucros, dividendos ou resultados positivos decorrentes da avaliação de investimento pela equivalência patrimonial. Este dispositivo é regulamentado pelo artigo 225 do Regulamento do Imposto de Renda, de 99, da seguinte forma, que o método de equivalência patrimonial, MEP, a que se refere a lei, não se confunde com a forma de avaliação das cotas patrimoniais integralizadas da BMF antiga. Como se observa, a portaria 785 de 77, invocada diversas vezes pela recorrente, estabelece no ponto seguinte, aqui eu reproduzo outra vez aquela parte da portaria que eu já li. O MEP, por sua vez, é aplicável para avaliação de investimentos de sociedades coligadas em sentido lato. Nesse sentido, explica Osni Moura Ribeiro, abre aspas aqui, os investimentos efetuados em títulos representativos do capital de sociedades coligadas, controladas em conjunto, ou em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo, serão avaliados pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que aqueles representativos do capital de outras sociedades não enquadradas nos casos que acabamos de citar, serão avaliados pelo método do custo ou pelo método do valor justo. Aqui eu faço referência à obra Contabilidade Geral, de Osni Moura Ribeiro. Digo eu outra vez, como se verificou, no caso dos autos, a recorrente possuía cotas ou títulos equivalentes em sociedades sem fins lucrativos. Esse patrimônio foi convertido para ações de uma sociedade anônima com valorização entre o valor inicial de integralização e o valor final de sua conversão em ações nominais. O caso em questão não se tratou de investimento em empresa coligada ou nas demais sociedades mencionadas no conceito doutrinário, mas de participação em associação sem fins lucrativos. Por outro lado, na época dos fatos, outubro de 2007, o artigo 248 da Lei 6404 de 76 não se referia explicitamente ao MEP, o que somente veio a ser explicitado com a alteração do citado artigo pela Lei 11.638, de 28 de 12 de 2007.
E aí eu transcrevo os textos, o texto anterior, né, original da Lei 6404, e o texto alterado pela Lei 11.638, que faz referência ao MEP. Digo eu outra vez. Assim, a época da devolução do patrimônio pela BMF sem fins lucrativos, outubro de 2007, não havia certeza sobre a aplicação do MEP para esse tipo de investimento. E, ainda que se ultrapasse essa questão formal, o fato é que o artigo 32 da Lei 8981, de 95, que determina a exclusão do ganho de capital ou de lucros, dividendos ou resultado positivo decorrente de avaliação de investimentos pelo MEP, se aplica aos casos dos autos, ao caso dos autos. Simplesmente porque tal método de avaliação tem lugar nos casos de investimentos em empresas coligadas, que se pressupõe objetivar lucro. Na presente controvérsia, o investimento ocorreu em entidades sem fins lucrativos. Aliás, a jurisprudência do CARF tem afirmado não ser possível aplicar-se o MEP nos casos de devolução do patrimônio na operação de desmutualização da BMF. Por vários precedentes, veja-se o seguinte. E aí eu transcrevo aqui um precedente do CARF, que no ponto específico diz: o MEP só se aplica aos investimentos em sociedades, não sendo aplicável às associações civis sem fins lucrativos não reguladas pela Lei 6404. Digo eu, portanto, por conseguinte, penso não ser possível acolher o argumento da empresa de que não estaria sujeita a submeter o ganho de capital à tributação do IRPJ e da CSL, por se tratar de investimento sujeito à avaliação pelo MEP, o que não é o caso. Eu prossigo, presidente, ou vamos colher o voto dessa parte? Vamos voltar esse tópico. O relator está negando provimento em relação a essa parte do recurso voluntário. Alguém quer discutir alguma coisa ou podemos passar para a votação? Tá, então, Ricardo. Acompanho o relator. Gustavo. Aqui eu acho que a súmula não acaba o problema, viu, presidente? A segunda parte do voto é suspeito de se dirigir diretamente aos contra-argumentos do contribuinte, ela é deficiente. A súmula diz que é ganho de capital, acabou. Não tem discussão. Não adianta ficar tergiversando sobre o mérito, no caso. Então, acompanha o relator. Okay. Vai, acompanha o relator. Ok. Andréa? Com o relator, presidente. Flávio? Com o relator, presidente. Fabiano? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então, unanimidade de votos em relação a esse tópico. Pode continuar, Cleusa. Item 2.2, concomitância de multa de ofício isolado. Conforme explicado ao longo deste voto, a fiscalização considerou que a empresa deveria ter submetido à tributação do IRPJ e da CSL o valor de R$ 3.071.940. Cleus, só um minuto. Parece que a patrona saiu, presidente. Foi? É verdade. Sim. Guardar um pouco, para ela volta aí. Isaías, eu acho que você não tem como fazer contato com ela agora, né? Não, presidente. Tá, então vamos aguardar uns segundos para ver se... Ou então ela já queria, ela já viu o resultado do julgamento e foi embora, mas eu acho que ela caiu mesmo. Só aguardar um instante. Ô, Cleuso, desculpa a interrupção, porque a gente fica lendo e não vê a tela, e eu falei, o Cleuso vai embora e... Ainda mais no meu caso, eu uso duas telas, e essa fica inclinada, eu não vejo, quando eu estou lendo não dá para perceber direito o que está acontecendo aqui. Obrigado por ter avisado, senão ia embora mesmo. Só relembrar aqui as disposições da portaria, só um instante. Será que dá para ir pegar uma água? Pode pegar, André.
Ok. Estou só esperando abrir aqui, porque o Adobe está carregando. A decisão da portaria CAF é de aguardar por 5 minutos, retorno ou não da patrona, então, senão a gente prossegue o julgamento. Até porque a sustentação oral já foi feita, né? E querendo ou não, Seria só um acompanhamento. Que é o principal, assim, claro, Sim, os outros também, já mas foi assim, julgado. ela acompanhou, né, até o final. Aqui é 2007, né, Cleuso? Aqui ainda se aplica aquele entendimento... Não. Ah, não? Eu fiquei na dúvida se era inclusive ou... Você está falando que dá concomitância? É. Não. 2007 a partir de 2007, né? Então vai ter diferença. Aí, Cleuso, eu acho... enfim, já te... Vamos voltar depois. Aqui eu tomei o cuidado de olhar. Aqui é outubro, Flavinho. A 11.488 é de julho. E a medida provisória é de janeiro, né? Mas eu tenho um entendimento que... Tranquilo. Só pra... Então, vamos aguardar, então, completar os 5 minutos, aí a gente retoma o julgamento, tá? Flavinho, como é que tá o frio aí depois da muralha do Game of Thrones? Porque aqui tá frio. Tá frio demais aqui em casa. Pois é, eu imagino que aqui tá frio, imagina aí. Aqui em casa tá muito frio. Assim, ontem à noite fez muito frio. Mas tá bom. Hoje chegou a 11, né? De manhã. Aqui o pessoal falou que chegou a 7. Cara, aqui embaixo é 11. Tá bem frio. Tá mais frio do que aqui. Impressionante. Não, mas o Flavinho, ele não mora em Belo Horizonte, não. O Flavinho mora lá no Winterfell. Na roça. Coisa boa. É no meio da natureza com os galos cantando. E o Rei da Noite. Cheio de pintinho, galo, tá tudo aí. Minha criação só cresce. Bom, completamos aí os 5 minutos, então nos termos da portaria CAF 88, nós vamos dar continuidade, CAF 690, nós vamos dar continuidade ao julgamento. O Marcelo entrou. Bom dia, Marcelo. Bem-vindo, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Bem-vindo, cara. A gente está no meio do julgamento do item 8 da pauta, Marcelo. Então, nesse julgamento, eu vou registrar a sua ausência momentânea, e aí, a partir do próximo item, você passa a participar, ok? Então, Cleuso, pode continuar. Obrigado, presidente. Bom dia, Marcelo. Seja muito bem-vindo à nossa turma. Bom dia, bom dia. Item 2.2, concomitância de multa de ofício e isolado. Conforme explicado ao longo deste voto, a fiscalização considerou que a empresa deveria ter submetido à tributação do IRPJ e da CSL o valor R$ 3.071.940
correspondente ao ganho de capital que decorreu da devolução do patrimônio no valor de R$ 4.971.610 e o montante investido de R$ 1.899.670. De acordo com o TVF, a recorrente deveria ter oferecido à tributação o valor do ganho de capital no mês de competência da devolução do patrimônio, ou seja, outubro de 2007. Considerando que a empresa estava sujeita ao regime do lucro real e recolhia IRPJ e CSL por estimativo, no mês de outubro de 2007, deveria ter calculado tais tributos considerando a receita do ganho de capital. Como não fez, considerou-se que as estimativas recolhidas naquele mês não foram calculadas corretamente, restando em pagamento a menor de tributo. Em razão desta forma incorreta de apuração, aplicou-se o disposto no artigo 44.2d da Lei 9430 de 96, que prevê a incidência de multa isolada sobre valores devidos de RPJ e CSL em regime de estimativa. Além da multa isolada, a fiscalização aplicou multa de ofício sobre os mencionados tributos apurados depois de findado o exercício. A recorrente, em suas defesas, impugnou este ponto da autuação, sustentando a ocorrência de bis in idem entre as duas multas, porque as estimativas pagas são antecipações dos tributos apurados no final do exercício, e a incidência de multa nos dois momentos implica em punir o contribuinte duas vezes sobre os mesmos fatos. Neste ponto, tem razão a recorrente. Nos termos da súmula CARF número 105, observa-se a seguinte orientação, aqui eu reproduzo o texto da súmula. É o caso dos autos. Conforme se verifica dos seguintes trechos do TVF, aqui eu reproduzo trechos do TVF que dão conta de que a contribuinte não submeteu à tributação o ganho de capital em outubro de 2007. E a questão do recolhimento das estimativas e o porquê que ela estava sendo punida com a multa isolada. A DRJ manteve o auto de infração sobre este ponto, sustentando a súmula CARF número 5, sustentando que a súmula CARF número 105 somente seria aplicável para os casos posteriores à sua publicação. E, no caso concreto, a autuação foi anterior a essa data. Com o devido respeito, entendo que não procede o argumento da decisão recorrida, pois a súmula simplesmente confirma entendimento jurisprudencial calcado em situações passadas. Diferentemente da lei, que se projeta para o futuro, as súmulas consolidam entendimentos dos tribunais que vêm se repetindo ao longo do tempo, não havendo qualquer óbice para alcançar a períodos anteriores à sua aprovação. Uma coisa é entender que a concomitância... Uma coisa é entender que a concomitância das multas é possível e se apresentar justificativas para essa conclusão. Outra é não aplicá-la porque não estava publicada ao tempo da autuação. Essa conclusão pode deixar subentendido que seria plausível a tese de impossibilidade da concomitância, mas não poderia ser acolhida em razão de aspecto meramente temporal, ou seja, a publicação da súmula ter ocorrido depois da data dos fatos. Assim, com base na súmula 105, é o caso de se dar provimento a este ponto do recurso para afastar a incidência da multa isolada, devendo prevalecer apenas a multa de ofício. Parece que o Paulo caiu, minha gente. Vamos travou aí. Será que não deu o caso de tirar ele aqui, não? Ele avisou que teve um pico de energia. O problema é que a gente não consegue embicudar aqui qual a gente fazendo. Deixa eu ver se eu... acho que nem eu. A não ser que a Fabi tenha superpoderes de novo. Ela saiu. Saiu? Para mim, não. Marcelo também está sem imagem. Você está com problema, Marcelo? Não, eu na verdade, pessoal, na verdade ainda estou concluindo o meu problema aqui de instalação agora de mapeamento do Drive T aqui, por isso que eu fechei aqui, enquanto eu estou resolvendo com o pessoal do Serpa, que eu não consigo fazer as duas coisas.
Não consigo expulsar o Paulo. Será que o pessoal do apoio aí, o Isaías, você não consegue retirar o Paulo não, para ele voltar? Estou tentando. Ele já sumiu da minha imagem aqui. Para mim, não. Para mim também não. Tá congelada. Ah, saiu, agora sim. Não, acho que ele tá voltando. Aí, agora sim. Começamos a sessão com muitas dificuldades hoje, né? Marcelo, isso é novidade, viu? Desculpa, Marcelo. Te receber assim. Não, ainda, na verdade, ainda não ingressei totalmente. Na reunião de hoje, digo. Forma aí, o Teams está dando muito problema. A anterior que a gente estava usando não tinha tantos problemas e o pessoal já estava bem azeitado no uso dela, mas infelizmente trocaram e agora de lá para cá só problema. A verdade é que a anterior, né, Ricardo, só deu problema na última sessão, mas mesmo assim foi muito pontual e era muito melhor. Vamos ver, né? Vamos ver se eles vão manter essa daí. Se continuar com esse monte de problema, vai ser difícil. Eu acredito que a versão paga pode ser um pouco melhor, né? Que eles estão. Vai ter todo mundo, mas. O negócio era pagar logo, né? Mas acho que agora, nessa altura, tem que esperar o orçamento. Não tá sobrando dinheiro? Na verdade, tá gravando? Será que é? Acho que sim. Será que é isso o problema mesmo do aplicativo, de depender de se usar uma versão paga? Sei. Talvez seja mais estável, né, a versão paga. Acredito que isso possa ter essa influência, porque a Receita já vem utilizando o Teams há mais de um ano, acho, e está com sucesso. Na versão paga aí. Aqui que nós estamos... As informações que eu tenho também, tem funcionado muito bem o Teams na Receita. Assistiu o curso ontem, André? Eu assisti mais ou menos. Eu tive que dar uma saída. Vai ter mais um ou acabou? Não, mas só para saber, vai acabar mesmo semana que vem? Pois é, você acredita que no finalzinho eu não vi? Não sei, descobre e me conta. Mas ele é meio difícil para ter noção de que as coisas têm que acabar. Eu achei que pro meu perfil não foi bom não, sabe? Não me acrescentou. Não, eu falei isso para ele, falei, olha, o pessoal, nem todo mundo tá nivelado para as discussões que estão começando a aparecer, mas ele não se empolga com as discussões, né? Mas tiveram 2 discussões entre membros lá, depois você procura saber. O negócio pegou fogo. É mesmo? Discussões agressivas. Eita, caramba. Eu tô com uma série de alergias, aí eu tenho que sair para fazer algumas coisas, tá difícil. Mas vai dar certo. Marcelo, você estava como especialista ainda? Está me ouvindo ou não? Continua, André. Eu achei que tu tinha resolvido. Vai dar certo. Tá tomando Risieme? Agora eu não tô tomando nada, mas fiquei tomando corticoide, tô todo inchado, tá danado. Mas daqui a pouco resolve. Eu passei muito tempo tomando corticoide, até que eu resolvi trocar de otorrino, que foi a melhor coisa que eu fiz. Nunca mais eu tomei corticoide, ela que me encaminhou, porque eu descobri que no fim o que eu tinha era bronquite, além da rinite. Pra vocês terem ideia, agora eu tô com uma amiga minha, médica de Belo Horizonte, que tá me atendendo virtual. É isso que tá resolvendo. Desistir. Eu consegui parar de tomar corticoide tomando antialérgico regularmente, que é esse novo, que é o Risieme, que é uma combinação de 2 antialérgicos. E aí não tomo mais corticoide. Faz bastante tempo já. Que bom. Melhorou muito.
esse mundo virtual, né, gente? Saudade de aglomerar, de comer pizza, né? Saudade de aglomerar, né? Nossa. E eu assisti. Eu já estou com uma aglomeradinha. A minha primeira sessão foi no CARF. Eu achei tão interessante a dinâmica, era bom. A primeira que eu participei. Só teve o gostinho da primeira sessão, né, André? Pois é. Colocou o mel na boca e acabou, né, André? Todo mundo com medo, vocês lembram? Nossa, fulano parece que chegou de viagem, vai contaminar todo mundo. E a gente falando. Tinha uma coisa dessas. Ninguém chegou. Só abrir a porta da nossa câmara lá com o cotovelo. Mas é engraçado que... Aquele colega lá de Paraná, lá, ele tinha chegado da Itália mesmo, lembra? Vocês estão me vendo? Eduardo. Tinha acabado de chegar da Itália. Parece que foi há anos. Vocês estão me vendo, não? Não. Não? Eu estou te ouvindo. Vendo, Só não, ouvindo. só ouvindo. PF. E agora? Não. Só ouvindo. Ai, é difícil. Essa nossa sessão ia ser curta. Entra e sai de novo. Entra e sai, Paulo. O pior é que tem que terminar a sessão com o presidente, não tem como seguir, né? É a única pessoa que não pode ficar de fora agora. E não dá nem para pedir para parar a gravação, tem que continuar. Mas acho que é importante também que fiquem registradas as falhas, né? Pra gente tem que, eu acho que o Paulo reporta no final da sessão, né? Os problemas Com certeza. Que houve. Deixa eu só atender o interfone aqui, tá? Engraçado. Ele congelou também, o Gustavo, depois que falou isso. Ele tá no Edge também. Será que mudar a câmera? Saiu. Não, fechou. Eu entrei pelo aplicativo. Demorou, mas deu. Conseguiu mapear, Marcelo, o Drive T? Ainda não, estamos tentando, temos probleminhas aqui. Mas acho que estamos finalmente aqui. Se você quiser, alguém pode te mandar por e-mail os próximos votos para você acompanhar, não sei se é o caso. Tá, acho que estamos concluindo aqui, vamos ver, se for o caso, né, é uma opção, realmente. Aqui pelo Teams a gente não compartilha arquivo, né, acho que não, né. Não dá para pôr no WhatsApp, então mandar por e-mail? Não, sim, mas só para saber, mas acho que aqui não dá, não. E esses arquivos são pequenos, né? Não, a não ser quando tem imagem, né, aí ele fica um pouco mais pesado. Cola alguma imagem no voto, fora isso que você... Ainda bem que são poucos processos, né? Porque senão... Mas é impressionante, né? Lá no norte está tendo inundação
E esses reservatórios aqui por perto do Sudeste, por exemplo, tá tudo vazio, gente. Impressionante. Você passa assim nos rios, né, nesses grandes, tá parecendo aquelas ilhas, sabe? Há muito tempo que eu não vi assim. Tomar cuidado mesmo. E essa época em Brasília é muito seco, né, André? A partir de agora até setembro. Ontem, mas é muito seco. Mas você sabe que você acostuma com tudo, né? Eu nem sinto tanto mais. Você sente, Cléucio? A secura, eu nem sinto mais tanto. Eu tenho rinite alérgica, né? Então, com a estiagem, fica mais irritada a minha rinite, sabe? Aí eu sinto bastante. Mas, assim, não é uma Vem passar uns dias. Muito grande. Vem passar uns dias em Porto Alegre para tu ver que maravilha. Pois é. Quando eu morava em Aí Santos, é umidade extrema. Santos é uma cidade muito úmida também, então eu não tinha esse problema. Sério, para mim eu tenho alergia da umidade. Eu também sinto. sinto. Para Brasília eu não sinto mais nada. Eu chego em Brasília, acaba a minha rinite. É uma loucura isso. Mas no Rio é tranquilo, né, Ricardo? Não é tanto. Depende. Eu nunca tive nada disso, até ir morar lá perto da tua terra. Lá iniciei um processo rinítico que tive que fazer até tratamento depois, e nunca mais... Onde é que tu morou? Morei em Rio Grande. Onde tu morou? Rio Grande é um horror, tá louco? Não dá, é verdade que tu falou, né? Não, Rio Grande é horrível. Além da cidade ser suja, feia. Olha, suspeito para falar você da cidade rival. Pior. Não, diz que faz muitos anos que eu não vou, tem que ser justa. Dizem que melhorou muito em Rio Grande, assim, que cresceu muito, enfim, né? Mas era um horror. Eu não vi crescer tanto assim, não. Só vi crescer o Balneário Conselheiros. O Rio Grande mesmo, acho até que regrediu. O apoio quer falar. Conselheiros, devido ao problema do presidente, vocês preferem que interrompa a gravação para esperar a solução? Seria ótimo. Uma boa ideia. Melhor, né? Tá ok, vou interromper a gravação. O presidente substituto pede aí, então. Não, pode. É verdade, eu tinha que assumir aqui. Pode encerrar a gravação, porque já tem muito tempo.